viagenzinha, mas não tô malhando, não tô nada. Eu tô esperando concretizar se a minha volta pro carnaval ou não. Porque aí se eu voltar, aí vocês vão me ver todo dia na academia. Se eu não voltar, vocês vão me ver assim, magrinha. Tem planos de voltar pro carnaval? Como é que tá essa conversa? Tem planos. Daí que eu não quero mais ser aquela música, sabe? Tô cansada. Eu quero algo diferente. Eu quero fazer parte do enredo, da história. Eu quero contar a história com uma personagem que não seja uma musa, que não tem um grande papel, entendeu? Não que desmerecendo as musas, que o povo fica ali todo pra ver as musas. Mas eu quero vir de personagem, vai. Nem que eu venha dentro de uma árvore. Ninguém sabe que ali sou eu, mas eu quero contar uma história. Eu quero fazer parte e somar pra escola, você entende? Inimiga declarada de Nicole Balls, com quem já trocou diversas farpas em público, Antônia contou que chegou a ser convidada para o reality que a rival está. E a Fazenda tá acompanhando Nicole Balls lá? Não, eu detesto essas coisas, eu não vejo reality. E se você fosse convidada para participar? Porque eu vi que lá tem muitos inimigos juntos. Eu já fui muitas vezes, eu já disse não e eu espero que não me chame de novo. Porque é uma falta de respeito isso. Quem é gata carioca sósia de Anitta e Ludmilla ao mesmo tempo? Lindas, badaladas, fenômenos da música, Ludmilla e Anitta conquistaram uma legião de fãs com seus estilos, seu som e ousadia. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. No entanto, e se o TV Fama disser que Anitta e Ludmilla teriam uma usurpadora? É, igual àquela da novela, tipo Paola e Paulina, interpretadas pela atriz Gabriela Spanik. Você parece a minha irmã gêmea. Não. A grandiosidade de Mato Grosso virou realidade na sua casa. Está nascendo uma nova TV Pantanal. Uma TV completa, interativa, que leva informação e traz grandes eventos para você. Um canal entre a cultura mato-grossense e seu povo. Afinal, o orgulho por essa terra deve ser compartilhado através de uma programação diferenciada e regional. TV Pantanal, Canal 22. Mato Grosso está aqui. Olá, telespectadores da TV Pantanal. Hoje é o dia 20 de setembro de 2017, uma quarta-feira. Hoje é dia de decisão de vaga na Copa Libertadores da América, Botafogo e Grêmio, aliás, Grêmio e Botafogo, Botafogo joga fora de casa. Hoje é dia do Corinthians na Copa Sul-Americana, hoje é dia do Flamengo enfrentando a Chapecoense. E atenção, Mato Grosso, atenção, Mato Grosso, atenção, Mato Grosso, está saindo a delação do Riva. Por que eu estou dizendo que está saindo a delação do Riva? Porque o Riva protocolou nesta semana a desistência de todos os habeas corpus que ele havia impetrado junto aos tribunais superiores. Eram mais de 8 habeas corpus. E um dos últimos itens da delação premiada é exatamente que para ela ser homologada, como foi proposto o acordo e foi aceito o acordo, o autor da delação, o delator, tem que desistir de todos os recursos como demonstração cabal de que não quer impedir o funcionamento do Poder Judiciário. Então, estão desistidos todos os recursos. Significa dizer o seguinte, que nós vamos ter a tempestade perfeita, porque a delação de Silval é a delação do fim do mundo, e a delação do Riva é a delação do fim do mundo de verdade. E do Maluf? Né? Do Alain Maluf ainda não foi homologada, né? É, mas se, né? Do Alain Maluf vai ser assim, a tempestade perfeita, né? Aí vem nós estamos vivendo a fase da tempestade perfeita.
E tem uma outra coisa. Mas também você quer o que? Furacão no mundo inteiro? É furacão, é sei lá o quê? Terremoto. Terremoto. Aqui não tem esses Pois desdobramentos modernos todos, né? Mas Então, graças a Deus, né? tem de outra forma, Já entendeu? tem, basta isso da política, já aqui tá. pelo amor de Já é demais, né? Calcula demais. com mais essa questão de terremoto, furacão, etc. e tal. E tem um outro detalhe que causa uma certa intriga. E aí eu quero interrogar. Interrogação. Como diz Roberto Avalone. Interrogação. Estaria o conselheiro Novelli fazendo delação? Por que faço essa interrogação? Porque em processos anteriores, quem que foi o advogado de Novelli? Foi o Antônio Carlos de Almeida Castro Cacai, o advogado das estrelas em Brasília. Neste processo atual, quem é que o Novelli escolheu? Rodrigo Mudrovski. Quem é Rodrigo Mudrovski? É o advogado que organizou a delação do Riva, que trabalha no mesmo escritório do Odélio Lins e Silva, que organizou a delação do Silval Barbosa. Especialista em delação. Não, ele é especialista em direito penal, é uma das grandes culturas jurídicas do país, apesar de muito jovem, o Rodrigo Mudrovski é um grande advogado, né? Mas não é advogado avesso à delação. Se ele acha que esse é o melhor caminho para o cliente dele, ele topa fazer a delação. E ele foi escolhido pelo conselheiro Novelli para advogar na causa do conselheiro Novelli. Bom, dito isto, o Cacaio acaba de se pronunciar que é contra a delação. O Cacaio acha que quando o cliente dele quer fazer delação, ele deixa a causa. Ele não prossegue com a causa para fazer a delação. Porque ele tem um entendimento, como tem também outros escritórios de advocacia, que para fazer delação se quer precisar de advogado. Basta se fazer organizadamente as confissões e isso tudo vai ser corroborado lá com a Procuradoria-Geral da República. Mas assim, a delação do Riva faria o fim do mundo de verdade, principalmente na Assembleia Legislativa? Porque também, antes de abrir para o professor Haroldo e para o professor Lorenberg, há que se destacar um ponto importante, uma tomada de posição importantíssima do presidente da Assembleia, Eduardo Botelho. Ele tirou todos os delatados da Comissão de Ética. Sim, trocou tudo. Ele trocou tudo. Ele muito colocou bom. Só quem não está delatado. É uma boa iniciativa do presidente da Assembleia, Eduardo Botelho. Com todos esses assuntos, a gente abre o programa de hoje. O professor Lorenberg e depois o professor Haroldo. Senador Antero, professor Haroldo, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores que ajudam e ajudam muito o nosso programa. Aliás, se não fosse o nosso telespectador, o nosso programa nem sequer existiria, né, professor Haroldo? Sim. Vamos começar do começo. Esse é um assunto, mas muito importante, muito bom, até para a reflexão do nosso telespectador. Vamos começar de uma frase que foi tocada ontem, com a questão do presidente da Assembleia Legislativa, juntamente com seus pares, aprovarem ou não a prisão do Gilmar Fabris. Um assunto que me chamou a atenção e eu fui buscar algumas coisas. Aliás, tem uma matéria na tem a matéria daqui a pouco, por isso que eu não chamei, inclusive, então, no comentário inicial. Eu vou pular esse... Então, eu ia tocar, vou pular esse assunto e vou trazer... Eu sempre vou defender a ideia de que a delação do Riva é muito mais rica, ainda que eu ainda não tenha visto, mas será muito mais rica do que a do Silval Barbosa, até pelo tempo que o Riva vem presidindo, ou sendo secretário, primeiro secretário da Assembleia, ou sendo presidente da Assembleia Legislativa, e ele estava à frente de todos esses problemas de corrupção no estado de Mato Grosso. Todos nós sabemos isso. Quantos processos o Riva não sofreu, não caiu sobre as costas dele durante todos esses mais de 20 anos de mandato. E processos que não saíram, que não correram, que não andaram, ficaram empacados.
só começou a engatear quando começaram a desmembrar os processos. A partir daí, houve um certo avanço. Mas agora a delação do Riva vai ser muito importante para Mato Grosso. Eu estou dizendo, o Haroldo nos lembrava agora há pouco, de que nós não temos terremoto, nós não temos maremoto, mas o terremoto dessas duas delações são importantíssimos para dar uma chacoalhada na população mato-grossense, no poder judiciário e no poder executivo e no poder legislativo. E eu vou repetir uma frase que eu sempre disse aqui. A delação do Riva, que não tiver gente do Ministério Público e gente do Judiciário, não será delação. Estou copiando aqui o que disse a ex-ministra Eliana Calmon ao se referir à delação dos executivos da Odebrecht. Ela disse a mesma coisa. Até agora não se tem nenhum registro nessas delações da Odebrecht de um membro do Judiciário. Infelizmente. Porque ninguém monta um esquema tão grande e tão fabuloso como o esquema da Odebrecht que não tenha um membro de outros poderes, a não ser tão somente do Legislativo. Da mesma forma eu falo aqui, mas nós estamos vivendo, Haroldo, num grande momento da história brasileira. Eu não conheço em nenhum momento da história brasileira um momento tão importante e tão precioso como o que nós estamos vivendo. O problema é que nós vamos deixar passar esse grande momento. Professor Haroldo. Olá, Antero, olá, professor Lohenberg, olá, telespectador. Olha, a decisão de se fazer uma delação não é uma decisão fácil para o delator. Isso aí é óbvio. Eu não tenho dúvida de que a decisão por parte do deputado Zé Riva, ex-presidente da Assembleia Legislativa, de se fazer essa delação premiada, a decisão dele foi muito influenciada pela delação que foi feita do Silval Barbosa. Ele aguardou, está vendo como é que estava acontecendo, a estratégia pela qual essa delação foi feita e mudou de ideia, mudou de estratégia, acreditando da possibilidade de fazer uma delação e até mesmo conseguir uma liberdade definitiva ou não, ou diminuir pena e por aí vai. O importante disso tudo é que com esse processo todo, né, porque numa delação ele envolve pessoas muito próximas. Você vê que a delação do Silval Barbosa, ele envolveu a esposa, ele envolveu o irmão, o filho, todos acabaram delatando e porque é em cadeia a coisa, né? A coisa acontece dessa forma. E o Riva terá que fazer da mesma forma, né? Terá que dispor bem para poder ressarcir o erário público, enfim. Não é fácil. Eu não tenho dúvida também que será mais um grande desastre na política. Desastre de forma negativa, mas positiva também, porque vai expurgar muita coisa ruim, né? Por quê? São 20 anos frente à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, ou seja, envolve inúmeras operações. Você tem a Operação Imperador, Operação Ventrílogo, Operação Aprendiz, você tem a questão do VLT, obras da Copa, tudo isso envolveu um monte de coisa, um monte de gente, um monte de política, um monte de empreiteira e uma série de processos. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que realmente vai expurgar e vai trazer muita coisa nova e, principalmente, aqueles que não apareceram na delação do Silval Barbosa, vai aparecer, sim, na delação do deputado José Riva. Novos nomes, novos personagens. Mas vão ser repetidos também, né, meu Vão amigo? ser repetidos também e novos estratagemas, novos esquemas de corrupção vão aparecer nessa delação do deputado José Riva. Eu não tenho dúvida disso. O que resta saber é se vão aparecer provas, né? É, porque o Silval Barbosa... Ele apresentou vídeos, apresentou documentos, apresentou uma série de coisas. Resta saber se o Riva foi previdente, se acautelou disso, né? E fez esses registros. Dizem um monte de coisa. Diz que tem imagens de vereador naquela eleição do João Emanuel recebendo dinheiro. Tem muita coisa. Diz que diz que é um negócio assim do fim do mundo. Né? Agora, se tiver isso, a delação fica mais contundente. Se for apenas uma citação, não, eu paguei propina para o deputado tal para votar em mim, né, e não tiver a respectiva prova, é evidente que enfraquece, né? Porque se ficar só na palavra do delator, não adianta. O delator vai ter que apresentar o caminho do dinheiro. Né? Tem muita coisa que o Riva vai conseguir provar. Né? A grande interrogação é assim, porque se o Riva tiver vídeo, haja
jornal da Rede TV News. Para poder, caber espaço tudo para dentro caber do vídeo. tudo. Vai ter muita coisa. Vai dar, se tiver vídeo, né? Vamos colocar logo essa notícia da Gazeta? Coloca essa notícia da Gazeta para confirmar exatamente aquilo que nós estamos falando aqui. Aí do site Gazeta Digital. Riva desiste de HCs e delação premiada fica mais evidente. Aí, as informações do que dissemos aqui estão todas no site Gazeta Digital. Ele já desistiu de tudo, isso significa o seguinte, que está na boca do gol. Ele vai implodir a Assembleia Legislativa. De uma vez. Buf, você vai ver. Escuta o que eu estou dizendo. Deve salvar alguns nomes ali ainda. Porque não era da época dele, né? Não era da época dele. Tem nomes que não tem foram nomes, deputados eu sei, mas eu digo assim, junto com ele. Já está difícil a imagem da Assembleia Legislativa. Até que os servidores fizeram... Os servidores públicos ontem foram lavar a Assembleia Legislativa, né? Para expurgar, limpar a Assembleia Legislativa da corrupção e por aí vai. Vai ficar cada vez mais difícil essa imagem da Assembleia, que já está ruim, vai ficar pior ainda. Vamos ser verdadeiros, né? Eu vi num site aí que tem muita gente já preparando o terno para tomar posse. É verdade. Tem gente aí já. Porque vai mudar muito, né? Que posição que você está? 7º suplente. Então você pode preparar aí. Vai preparando. Mas será que eu estou falando, né? Por outro lado, vai demorar um pouco, né? Porque o Procurador-Geral de Justiça aqui falou que não vai tomar nenhuma providência enquanto isso tudo não for descentralizado. Uma coisa é certa, né, André e professor Lemberg? O que está vendendo de ansiolítico nessa cidade não é brincadeira, né? De Rivotril, Cadil, tem muita gente que está faturando suas farmácias. É Rivotril? Rivotril, Cadil. Acho que vão mudar o nome em homenagem a Rivotril. Ai. Vamos aos outros destaques do programa Opinião. Supremo Tribunal Federal impede a Assembleia Legislativa de Mato Grosso de votar pela soltura do deputado Gilmar Fabris. Como, aliás, havia nos alertado aqui o nosso telespectador Caio Freitas, né? O presidente da Casa, Eduardo Botelho, considerou a decisão confusa e dúbia e disse que vai aguardar. Já a Comissão de Ética da Assembleia foi totalmente alterada para analisar os escândalos envolvendo os deputados estaduais. E você vai ver ainda, Raquel Dodge anuncia nova equipe e procuradora de Mato Grosso vai auxiliar nos trabalhos de comissão. E ela foi designada, inclusive, para levantar tudo da Malebouge aqui de Mato Grosso. Especialmente Blairo Maia. A polêmica sobre a cura gay. Decisão judicial que autoriza estudos e tratamentos gera uma avalanche de protestos. E você, hein? Qual que é a sua opinião? Você pode participar com perguntas, dê a sua opinião no 99932-2529. O programa Opinião está só começando. Bem, nós voltamos com o programa Opinião e tem opiniões dos telespectadores que nós fazemos questão de registrar. Na tela, por gentileza. Até quando a população de Várzea Grande e Cuiabá continuará sofrendo no trânsito com as obras mal acabadas do VLT? Júnior de VG. Até quando fizer tempo bom, viu, Júnior? Porque até agora o governo não anunciou nenhuma medida concreta pela retomada das obras. Então, você sabe que a população acaba até acostumando com tanto gelo baiano na cidade, né? Não é acostumando com o gelo baiano, né? O governo lá atrás tinha que tentar ter retomado as obras. Está tentando retomar agora com o Wilson Santos e ainda assim com um monte de barreiras colocadas dentro do próprio governo. Vamos colocar mais opiniões na tela. Me surpreende ao assistir esse programa com os comentários e opiniões. Gostaria que esse se candidatasse a um cargo eletivo. Certamente seria uma excelente administração. O povo quer ver pessoas honestas administrando o dinheiro do povo. Chega de corruptos. Luiz de Várzea Grande. Luiz, mas alguém vai ter que fazer o papel que a gente faz aqui, né? Nem sempre é só com candidatura que você pode ajudar na questão da administração pública. Vamos lá, tem mais informações chegando.
Diego Andrade, do Jardim Marajoara, de Várzea Grande. Excelente a todos da bancada. Eu gostaria de saber o que o Judiciário pode fazer para garantir a segurança, a integridade física e a veracidade das informações prestadas na delação do Silval, uma vez que, infelizmente, grandes figuras políticas podem estar por trás das insinuações do que Silval teme por sua vida. Até quando Brairo Maggi? Está levantando claramente aí uma suspeita em relação a Brairo Maggi. Aliás, a situação do Brairo está muito, mas muito complicada. Primeiro que está ficando provado que tudo começou com Brairo, que tudo começou com Pagô, que na Ararate tudo começou com aqueles 130 milhões, que o Brairo fez lavagem de dinheiro usando o Bic Banco. Está ficando provado que o Brairo pagou o precatório da Odebrecht, que pagou 52 milhões e teve 12 de retorno. Está ficando provado que pagou 300 e pouco, 270 milhões da Andrade Gutierrez, conforme delatado pelo Silval Barbosa, e a própria Andrade Gutierrez é delatora. E esse documento é fácil de concluir na administração pública. Está ficando provada a carta de fiança que ele deu no Bic Banco, né, avalizando dinheiro para empreiteiras. Está ficando provado a ligação do Brairo com Pagô, a ligação do Brairo com Éder Moraes. Aliás, todo mundo em Mato Grosso... A mudança de depoimento? Sabia disso. Está ficando provado os 6 milhões da mudança de depoimento. Está ficando provado o áudio do Cidinho na visita ao Silval. Eu quero ver até quando o Brairo Maggi. Eu creio o seguinte, a população de Mato Grosso tem que se lembrar de Brairo Maggi. O que é que ele falava e o que é que ele fez. Ele falava uma coisa antes da campanha. Aliás, ele agredia os pobres. O que ele falava? Olha, eu sou rico e rico não precisa roubar. Calcula se precisasse, né, professor? Porque... E foi o maior garoto propaganda da campanha do Silval Barbosa. Né? Não, pois é, mas até aí, como garoto propaganda da campanha do Silval Barbosa, mas ele já não estava enganado. Ele já fez isso para o Silval manter o esquema dele. Pelo menos é o que o Silval fala na delação. Então, assim, questão do Brairo Maggi, a nomeação dessa procuradora, a população, e para mim ficou muito claro na decisão do Supremo que o Brairo Maggi não vai poder fazer delação. Por que ficou claro? Se o Val Barbosa não era o ápice da pirâmide de Mato Grosso, os de baixo não podem delatar, aliás, os de cima, o ápice da pirâmide não pode delatar. O Silval Barbosa delatou por quê? Porque eles consideraram que o grande mentor, o grande líder, o líder proeminente da organização criminosa era Brairo Maggi. O Riva não era o ápice da organização do Poder Legislativo? Vai delatar. Vai delatar. Então já tem alguém acima, né? Por quê? Por causa do Brairo Maggi. Quer dizer, se Riva e Silval puderam delatar, é porque tudo caminha para Brairo Maggi. Aí o Brairo Maggi, a Maggi agora diz que vai mudar de nome. Exatamente. Vai mudar de nome. Os acionistas estão pedindo para a Maggi mudar de nome. Quer dizer, o Brairo conseguiu também essa façanha de destruir o nome que o pai dele levou muito tempo para construir. Então, essas coisas todas, a população precisa ficar sabendo. Isso ao lado de uma gestão que nunca foi avaliada corretamente pela população. Por que eu digo isso? Por que nós não temos saneamento básico em Cuiabá? Porque ele devolveu o dinheiro do PIB do Pantanal, para não ter fiscalização ambiental. Quer dizer, as ações do Brairo Maggi, o que ele fez na área de saúde? Ele comprou hospitais e fechou hospitais. Ele fechou, por exemplo, o Hospital de Guiratinga. Então, essas situações, a população tem que lembrar. E tem que lembrar bem. Porque ele está falando que é candidato, sabe por quê? É para manter o foro de prerrogativa de função. Ele não fala assim, eu tenho um projeto que eu vou defender no Senado da República. Fala, não, eu sou candidato a senador. E na regra atual, onde o cidadão pode pôr dinheiro do próprio bolso, isso ele tem, para tentar comprar a eleição, para tentar comprar voto. Então, gente, vai depender muito de Sua Excelência, o doutor Povo, né?
Muito obrigado aí pelo recado. Vamos aí, tem mais recado na tela. Prender político rico nesse país é tão difícil quanto um pobre. Comete qualquer direito, já é preso. Quando o pobre comete qualquer direito, já é preso imediatamente. Prender político rico é muito difícil. Isso é democracia ou é abuso de poder contra a população? Me chamo Adriano. Quer dizer, a população fica indignada com isso. Claro que fica. Né? Eu acho que a população, ela quer ver isonomia na aplicação da justiça. Exatamente. Olha aqui, Marcelo Odebrecht, uma grande fortuna brasileira, está na cadeia. O pessoal da OAS está na cadeia. O pessoal da Andrade Gutierrez está na cadeia. E o Blairo Maia está de frozô. Viajando o mundo, o ministro da Agricultura de Temer, é um quadrilhão que governa o Brasil. É um negócio assim, extraordinário. Vamos lá, tem mais mensagens chegando. Bom dia, bancada. Pergunta que não quer calar. Esses deputados não estão indo trabalhar? E será que vão receber? Vocês podem fazer essa pergunta ao presidente Botelho? Dorival Veríssimo do Jardim Cuiabá. Eles vão para o votar, João Emanuel já foi cassado, está preso, baseado em gravações. Por que não está valendo para esses deputados? Dorival Veríssimo do Jardim Cuiabá. Os deputados estavam depressivos. Não, é porque, só explicando a questão, por que valeu para o João Emanuel, não vale para os deputados? Porque o vereador João Emanuel, primeiro ele foi cassado na Câmara Municipal de Cuiabá. Teve uma comissão processante na Câmara e a Câmara cassou o mandato do vereador João Emanuel. Depois que ele foi cassado, porque uma coisa que pouca gente fala, o vereador tem imunidade por suas opiniões, palavras e votos, não por suas atitudes. Por suas opiniões, palavras e votos, quando proferidas na circunscrição do município. É assim que está no textinho lá da Constituição. E o João Emanuel deixou o mandato de vereador, foi cassado pela Câmara. Depois que ele foi cassado pela Câmara, aí na condição de ex-vereador, ele foi processado e foi punido. Esse moço, que é um moço inteligente, brilhante, professor, doutor de Código de Processo Civil, dava aula, seus alunos o admiravam, era uma inteligência jurídica impressionante, ele resolveu colocar tudo isso para fazer coisa errada. Ele já está condenado a mais de 32 anos de prisão. Ele tem 1 ano preso, ele deve ficar mais, um sexto da pena, né? Ele deve ficar pelo menos mais 4 anos preso. Ele já foi condenado a 32 anos de prisão, o vereador João Emanuel. Mas vamos lá. Os membros da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa, citados na delação de Silval Barbosa, foram substituídos. Agora, pela manhã, o presidente da comissão, doutor Leonardo, falou sobre os procedimentos e também sobre a decisão do STF quanto ao deputado Gilmar Fabres, que permanece preso. As informações com Ieda Bagossi. Olá, Ieda, boa tarde. Olá, Antero, boa tarde para você, boa tarde a todos. Foram divulgados os nomes dos novos membros da Comissão de Ética da Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais citados na delação do ex-governador Silval Barbosa foram substituídos. Os parlamentares Allan Kardec, Vanclei Carvalho, Saturnino Masson e professor Adriano agora fazem parte da comissão. O novo presidente é o deputado estadual Leonardo Albuquerque. Segundo ele, a nova comissão pretende apurar os fatos envolvendo o suposto esquema de corrupção. A comissão tem que acompanhar, né, essa obrigação, e nós vamos acompanhá-lo, né? Vamos também nos encaminhar a todos os setores que estão envolvidos, né, a Polícia Federal, o Ministério Público, relatando com a nova composição, colocando à disposição e trocando as informações necessárias. Acredita que o trabalho dessa comissão de ética já não nasce nulo porque a maioria dos parlamentares aí foram envolvidos na delação do Silval e, pela lógica, ninguém vai querer autopunir, sim. A comissão, ela é composta por membros agora que não estão na delação hora citada, nesta operação que foi deflagrada, né, Malebouge. Então, a comissão não tem nenhum deputado que compõe, né, titularidade com envolvimento. Agora, a decisão do pleno é soberana, ela virá e passar pela apreciação dos demais deputados, que devem fazer a interpretação, né, jurídica e, com certeza, vão ter os seus posicionamentos respeitados.
O deputado Leonardo Albuquerque também falou sobre a decisão do ministro Luiz Fux, que comunicou nesta terça-feira que os parlamentares não poderão votar pela soltura do deputado estadual Gilmar Fabres, que foi preso na última sexta-feira pela Polícia Federal por obstrução à justiça. De acordo com o Leonardo, essa decisão será analisada pela Procuradoria da Assembleia e também pela Comissão de Ética. Nós temos um parecer jurídico, né, claro, de um bom jurista com expertise e experiência nesta questão. A princípio, precisamos respeitar a decisão do Supremo em relação a isso, mas nós vamos acompanhar. É importante nós começarmos o trabalho, acompanhar, conversar, peticionar um posicionamento oficial em relação ao fato, mas realmente é essa documentação que veio do Supremo que nós acabamos de relatar, essa situação. Ontem o deputado Allan Kardec disse que entraria com recurso, né? Ele que é membro da Comissão de Ética. O senhor também tem esse entendimento? Vamos peticionar, solicitar as informações, pedir parecer juristas, como eu falei, com especialidade, e aí continuaremos dentro da legalidade, dentro daquilo que os ritos são prerrogativos e dentro do que as normas... mas, no primeiro momento, a gente precisa ter um parecer jurídico que tenha experiência, que saiba, né, na parte de constitucionalidade. Olha, eles vão pedir um parecer jurídico para contestar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho Parece que bom, né? Não, eu acho que não cabe, né? Não cabe. Mas... Não cabe. Se há uma decisão do ministro, se o ministro já informou antecipadamente a Assembleia, olha, não façam isso, vocês não podem revogar a decisão do Supremo. Mas Botelho não entendeu. Ele está dizendo que ele não entendeu o comunicado do ministro. Não, tudo bem, ele pode até perguntar para o ministro. Né? Ele não sabe se pode votar ou se não pode votar. Isso que ele está dizendo. O ministro já disse que não, mas tudo bem, se ele não entender, ele vai ter que perguntar para o ministro. Né? Agora, desobedecer uma ordem do ministro não é um bom caminho, né? Não é um bom caminho, porque eu fico imaginando o seguinte, vamos supor, a Assembleia Legislativa vota e delibera pela soltura do deputado Gilmar Fabres. Quem que vai emitir o alvará de soltura? Não, é o presidente da Assembleia, eu, o deputado Eduardo Botelho, revestido, parará, emito o alvará de soltura para o deputado Gilmar Fabres. Aí a polícia vai cumprir? Vai. Tendo uma ordem diferente do ministro do Supremo Tribunal Federal? Quer dizer, então, essa questão, ela tem que ser tratada com tranquilidade, com serenidade, com seriedade. Eu quero aplaudir aqui o deputado Botelho de ter feito o que fez com relação à comissão, né, professor? Exatamente. Né? Esse é o único ponto altamente louvável e elogiável. Trocou todos os membros que estavam supostamente envolvidos nas denúncias do Sival Barbosa, ou que apareceram na delação do Sival Barbosa. Substitui todos. Esse a gente tem que elogiar sempre. Porém, a pergunta é a seguinte, a comissão, ela precisa que um parlamentar traga algo para que elas possam, a comissão possa analisar e ver. Aí a minha pergunta é Vamos ouvir primeiro o áudio do Botelho, até para você opinar com mais informações. Coloca o áudio aí do Botelho, que ele falou numa entrevista coletiva. Nós temos só o áudio, então vamos prestar atenção no áudio. A comunicação que veio, ela é meio dúbia. Então ela não dá assim de entender certinho se é para votar ou não. Então por isso que nós mandamos comunicação. Ele não fala que não é para votar. O que fala, então? Ele só comunica assim, comunicamos o afastamento do deputado e tal. Então a gente entendeu assim, se ele está comunicando o afastamento, será que nós podemos votar? Então nós não queremos fazer nada para cair. Então nós melhor aguardar essa resposta do Supremo, para nós fazermos algo real. Deputado, algum constrangimento nessa apreciação da questão do Gilmar Fabres em plenário por parte dos deputados? Algum constrangimento? Não, nenhum constrangimento. Nenhum constrangimento. O problema é que nós precisamos saber se nós podemos ou não votar. E pelo mandato que eu estou entendendo, é meio dúbio. Um procurador diz que pode, outro diz que não pode, então nós entendemos que é melhor nós mandarmos para o Supremo, para o Supremo responder se nós vamos ou não se manifestar. Comissão de ética, quando que o senhor deve anunciar os novos nomes? Já foi publicada a nova comissão de ética, foi mudado todos os nomes, foi colocado só deputado
que não foram citados na delação do Silval. Quando tem pessoas envolvidas, com os nomes envolvidos na comissão de ética, isso não coloca em xeque o trabalho? Não tem nenhum desse pessoal. O Antônio Carvalho é citado. O Antônio não é citado na delação do Silval. Você leu a delação? Aí é outra questão, a questão não tem nada a ver com a delação do Silval. Sim. Mas aí tem... A delação do Bancrei é relacionada ao suprimento de fundo, não tem nada a ver com a delação do Silval. Então ele pode sim. Então aí a explicação do Botelho está muito melhor, né? Tá. Ele tá vai consultar o Supremo Tribunal Federal, né? Olha, exatamente. Tem procurador que acha uma coisa, tem procurador que acha outra, então foi até bom a gente opinar depois. Foi muito bom. Aí eu vou provocar o nosso telespectador para consultar o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz muito claramente, Haroldo, diz lá, o Supremo Tribunal Federal tem um prazo para dizer para a Câmara Federal, para o Senado, que o parlamentar foi preso. É a comunicação. Não pede em nenhum momento esse parágrafo do artigo 53 da Constituição se deve opinar se mantém a prisão ou não. Não é isso a interpretação. A interpretação é outra. É a comunicação. Portanto, Botelho, quando o presidente da Assembleia Legislativa disse que é dúbia, não é dúbia, não. O Supremo agiu corretamente. Claro. Comunicou o afastamento e a prisão do parlamentar. É exatamente o que diz o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal. Por outro lado, é preciso também observar um outro detalhe. Tem uma decisão do Supremo, quando provocado pelos parlamentares da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, quando se referiu à questão do governador do Estado. E a decisão e o posicionamento do Supremo foi lapidar. Diz o seguinte, o Supremo não precisa e não depende da autorização da Assembleia para prender o governador do Estado. Isso também vale para o deputado estadual. Se vale para o deputado federal, se vale para o senador, se vale para o governador do Estado, em crime comum, vale também para o deputado estadual. Portanto, eu já estou antecipando o parecer do Supremo Tribunal Federal para o presidente da Assembleia Legislativa. Vai dizer o seguinte, não é dúbio coisa nenhuma. Fez uma comunicação, portanto, agiu corretamente o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. A Assembleia Legislativa não tem que opinar se mantém ou não mantém a prisão. Não é essa a tarefa da Assembleia Legislativa. Ela foi apenas comunicada e pronto, acabou. Só tem um problema, Haroldo. Nós não podemos perder de vista que o nosso Estado, o Estado brasileiro, é corporativista. No mesmo momento que tem a redação do artigo 53, lá também diz uma palavrinha resolver. Resolver, no ponto de vista do corporativismo, você tem toda uma negociação, Haroldo, que pode levar à prisão do Gilmar Fábio, que está a prisão dele para uma prisão domiciliar. Que aí vem a questão corporativista. Infelizmente, é essa o caráter do Estado brasileiro. O advogado do Gilmar Fábio parece que adequadamente está pedindo, inclusive, ao Supremo Tribunal Federal o afastamento dele. Não, tudo bem, mantém ele afastado, mas tira ele da prisão. Deixa ele em prisão domiciliar. É um requerimento inteligente. Inteligente, uma estratégia inteligente. É um requerimento inteligente porque é um requerimento para o Supremo Tribunal Federal. Aliás, o doutor Zaid Ardib, que é o advogado Gilmar, que advogou para o Arcanjo em vários processos, foi o advogado que recuperou todos os bens do Arcanjo. É verdade. Sabe quantos bens que o Arcanjo perdeu? Nenhum. Nenhum. Nem aquele hotel em Miami lá gigante? Nenhum. Recuperou todos. O Zaid Ardib é um baita de um advogado, ele foi lá encontrando falhas processuais e recuperou todos os bens de João Arcanjo Ribeiro. Esse é o advogado que está cuidando de Gilmar Fábio. Então, o Gilmar Fábio escolheu um bom advogado. Sem dúvida. Você tem o telefone dele? Porque está com algum problema? Vou passar para o amigo meu. Vou passar para o amigo meu. Vai aparecer na lista do Riva? Onde, rapaz? O que, rapaz? Estou longe disso. Ainda tenho tempo para falar alguma coisinha ou não? Tenho. Então, a conclusão é que
com base em tudo que foi relatado aqui com relação à prisão do Gilmar Fabris, né? Tudo indica que ele vai continuar preso, né? Porque quem vai dar alvará de soltura, né? Para quem vai assinar um alvará de soltura. Enfim, mas com relação à comissão de ética... Ele pode ser solto pelo Supremo. Pelo Supremo. Pelo Supremo. Eu acho difícil. Essa é a minha opinião. Né? Eu acho difícil. Né? Mas olha, com relação a essa nova formatação da comissão de ética, eu acho que foi importantíssimo, foi muito assertivo por parte do presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, né? Até porque uma comissão de ética, ela tem que ter, no mínimo, um princípio histórico, né? De boa conduta, conduta ética, e todos esses que são partícipes dessa comissão devem, sobretudo, conhecer muito profundamente o Código de Ética da própria Assembleia Legislativa. A ética é uma ciência normativa. Juntamente com ela, você tem a estética e a lógica. E por ser uma ciência normativa, do certo e errado, deve ser delegada, né? Deve ser promulgada, deve ser aplicada por pessoas que tenham bons princípios e bons valores. Bem, e dizendo o seguinte, que eu acho que o Botelho fez o possível. Quer dizer, encaminhou para uma comissão de ética não envolvida. Eu quero até fazer a justificativa aqui, porque apareceu o áudio aí com relação ao Van Clay. O Van Clay disse que não participou da administração passada e o Van Clay disse que não tem conhecimento de nenhuma nota fiscal fria, porque tem agora uma investigação sobre a existência de nota fiscal fria e que ele sequer conhece a empresa que é citada como tendo emitido nota fiscal fria para beneficiar o seu gabinete nesta legislatura. Ele diz que está muito tranquilo com relação a essa investigação. E é preciso colocar que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Van Clay não está citado na delação do Silval Barbosa. Intervalo e voltamos. O projeto Viva o Seu Bairro deste sábado, dia 23, faz uma grande festa para os moradores do Souza Lima em Várzea Grande. Lazer, informação e serviços sociais para toda a comunidade das 4 às 7 da noite. Participe e aproveite todos os serviços ofertados. Atrações, quadro Solte a Voz, DJ Adão, Gero Neto, Banda Mega Som, Tayla e Thalita, Banda Bad Boys. Viva o Seu Bairro, neste sábado, dia 23, no Mini Estádio do Souza Lima. Patrocínio Governo de Mato Grosso, Assembleia Legislativa, Sesc Mato Grosso, Barão Mega Store, a sua ótica, Eunique. Realização Jornal A Gazeta. Bem, voltamos com o programa Opinião e nós voltamos com a opinião dos nossos telespectadores. Coloca a opinião na tela, por gentileza. É uma vergonha os deputados estaduais não irem trabalhar e ainda receber os salários. O povo vai reagir com justiça, né? Já que eles não querem trabalhar, tem suplentes que querem. Quem está falando isso é Gisele do Tijucal. Bom, o Oscar Bezerra queria fazer um projeto bom de descontar e tal, mas naquele tempo, onde não havia sido descoberto nada disso. As pessoas não votavam o projeto, né? Quanto mais agora. Quanto mais agora. Agora eu acho que até o Oscar Bezerra, desculpa, o professor Oscar Ribeiro, eu acho que até o Oscar Bezerra pode retirar o projeto. Boa tarde, bancada, coloca a nova opinião na tela. Boa tarde, bancada maravilhosa. Antero, o Brairo fechou o hospital neuropsiquiátrico Sueli do Senhor dos Passos, Cuiabá. Verdade, Sueli, fechou o neuropsiquiátrico, fechou o Hospital São Tomé, fechou aqui o hospital, que tem aqui, Santa Cruz, fechou o Hospital Modelo, fechou o Hospital de Nova Chavantina, fechou o Hospital de Guiratinga, que era modelo do estado inteiro, fechou o Hospital de Barra do Garça. Esse é o Brairo Maggi, que está envolvido em tudo isso agora. Mas, tudo bem. Vamos que vamos, né? Brairo Maggi, que diz que estava na palma da mão, Mato Grosso na palma da mão, parece que estava na palma da mão mesmo, mas assim, né? Na mão dele, né? Da mão dele, Brairo Maggi, né? Vamos lá. Quero parabenizar você, Antero Paz de Barros, pela fala em relação a Brairo Maggi. Em alguns minutos você disse tudo.
É isso mesmo, dizia, não precisava roubar, que tinha algo a revelar, a caixa preta do Dante. E agora? E a caixa preta de Brairo Maggi? Vergonha nacional, uma verdadeira farsa. Eu me chamo Adriana. Muito obrigado pela mensagem, Adriana. Sobre esse episódio da caixa preta, tem um episódio até interessante, né? O Brairo esculhambou o Dante na televisão. Verdade. Em todas as emissões de televisão, falando que tinha caixa preta, etc e tal. Escolheram um relator que era brigado com o Dante, só que deram azar, porque ele era brigado com o Dante, mas era honesto, que é o deputado Zé Carlos do Pátio. O Zé Carlos do Pátio foi lá, fez o relatório, desmontou toda a questão da caixa preta. 2 anos depois, o Brairo Maggi, aliás, 2 anos não, depois da morte do Dante, enxovalhou a honra do Dante. Depois da morte do Dante, ele vai para o carro do governador na casa de Dona Maria, mãe de Dante, desce, vai lá na casa pedir desculpas para Dona Maria, que é uma senhora religiosa e tal, evidente, aceitou as desculpas. Quer dizer, ele atacou em todos os jeitos de comunicação e pediu desculpa na cozinha da Dona Maria em particular. Tinha que voltar no veículo. Quer dizer... Mínimo. Tudo bem, né? Bem, o Brairo Maggi vai fazer ajustes agora com o Poder Judiciário brasileiro. Durante a sessão de ontem à noite... Não, essa já foi, né? Agora nós vamos com a nova Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, oficializou a troca de procuradores na equipe da Lava Jato. E entre seus primeiros atos, ela determinou a procuradora Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scamanianio, que auxilia a equipe da Procuradoria-Geral no processo de transição dos elementos de provas, analisando o material apreendido pela Polícia Federal na Operação Malibouge. A procuradora Vanessa Zago é uma das responsáveis pelas investigações do Ministério Público Federal em Mato Grosso em relação à Operação Ararat. O grupo da Lava Jato terá dedicação exclusiva e será coordenado pelo procurador José Alfredo de Paula Silva. Raquel Dodge também decidiu manter 5 integrantes da equipe de Rodrigo Janot por mais 30 dias. Depois eles vão retomar suas funções nos estados de origem. E na equipe definitiva, ela vai ficar com 2 procuradores. Eu liguei ontem para Brasília, porque eu descobri que a procuradora Raquel Dodge é da mesma cidade, é de Morrinhos. Ela é da mesma cidade de um dos grandes jornalistas brasileiros, o jornalista Andrei Meirelles. Eu sou amigo do Andrei, eu conheci Andrei em Brasília, eu sou amigo dele há muito tempo, desde 1986, e perguntei para o Andrei sobre a equipe que ela está montando. E ele me deu informações que eu fiquei, assim, positivamente impressionado. Ela convocou procuradores que trabalhavam no episódio do Grátis lá do Espírito Santo. Esses procuradores convocados, eles desmontaram a maior quadrilha de Assembleia do Brasil. O Grátis tinha lá mais de 30 anos de Assembleia, era presidente da Assembleia, mandava e desmandava no Espírito Santo, comandava o crime organizado no Espírito Santo. Num só ato, esses procuradores que foram chamados agora pela Raquel Dodge, prenderam 16 deputados. Mas como não pode prender deputado? Eles esperaram chegar 31 de janeiro, e entre 31 de janeiro e 1º de fevereiro, a posse de deputados é 1º de fevereiro. A posse está marcada para as 10 horas da manhã. Eles peticionaram para o juiz, conseguiram as ordens de prisão e prenderam 16 deputados no Espírito Santo nesse episódio. Então são procuradores experientes. No grupo da Raquel Dodge, constam procuradores que trabalharam na prisão daquele serrador de gente lá, Hildebrando Pascoal. Aquele que serrava pessoas com motosserra. Ele prendia as pessoas e vinha com a motosserra e serrava a pessoa para a pessoa confessar. Aí serrava o pedaço do braço, tortura etc. mesmo. E tal, para as pessoas confessarem. Quem prendeu o Hildebrando Pascoal, que era o maior bandido do Acre, quem levou paz ao Acre foi essa turma.
E a Raquel Dodge foi quem prendeu o Arruda, na Operação Pandora, lá em Brasília. Então, era muito ligada a isso. E tem 3 outras qualidades extraordinárias, que eu, pelo menos, enalteço. Ela gosta do meio ambiente, ela defende a questão ambiental. Por exemplo, é uma péssima notícia para o Nilson Leitão. Esse negócio deles negociarem lá a destruição da Amazônia, isso não vai dar certo. Ela defende a questão do meio ambiente, ela defende os índios. Faz muito tempo nós estamos precisando ter na política e nas instituições quem não tenha vergonha de defender os nossos irmãos índios. Ela defende os índios, o meio ambiente e direitos humanos. Ela é contra o trabalho escravo. Então ela vai. Eu estou impressionado com essas informações que o Andrei me passou e estou passando esse ânimo para o telespectador, porque eu espero realmente muito da Raquel Dodge. E ela tem uma virtude também extraordinária, né? É a primeira mulher que vai comandar a Procuradoria-Geral da República e eu tenho certeza que a doutora Raquel Dodge vai fazer bonito. Rapidinho, como que é o nome da procuradora que vai investigar o Blairo Maggi aí? Vanessa Zago. Não, o nome dela é completo. Não, você está de sacanagem. Não, eu quero saber, porque um nome comprido desse tamanho dá até medo na gente. Qual que é o tamanho do nome dela? É Vanessa Cristina... Eu vou dar para você ler. Eu leio, né? Tá aqui. Só risca aí que você não vai enxergar. Eu bem aqui, nessa linha aqui, você lê, porque eu já fui ler e tropecei. Eu tomei susto quando eu vi o tamanho do nome da mulher. Aí, Vanessa Cristina. Olha só, Vanessa Cristina. O cara chega lá assim, Haroldo, você vai ser investigado pela Vanessa Cristina Marconi Zago Ribeiro Scarmagnanio. Deus me livre, eu caí duro no chão. Você tá louco? Olha o tamanho do nome dela. Ela fez Não dá medo? Ela fez parte da investigação de carta de crédito do Ministério Público. Exatamente. Pessoal Tem do 5 sobrenomes no nome dela. O pessoal do Ministério Público aqui é queimado com ela. Aí, vai. Não gosta muito da Vanessa, porque ela investigou para valer o Ministério Público. Vamos ao intervalo e voltamos. Olá para você ligado aqui na programação da Rede TV, Canal 22. Agora o VIP também está aqui, né, Ana Cristina? Sim, além da internet, além do YouTube, o programa VIP está aqui na sua TV. A gente tem um encontro marcado todo domingo às 10 da noite. 10 da noite, 22 horas, Rede TV, Canal 22. É o programa VIP com você. Festa, evento e sempre um convidado especial aqui no estúdio. Sim, tudo que é de melhor, mais bonito, mais animado na cidade. Esperamos vocês, 22 horas, domingo. Programa VIP. Oferecimento. Linha Força com Pimenta da Biostratos. É hora de seu cabelo crescer e brilhar. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. E Orlean Cuiabá. Grife de revestimento de paredes e tecidos. 2129-5409. Orlean. Revestimento de parede e tecidos. A marca mais desejada por arquitetos e designers de interiores. Padrão internacional. Cenário de cinema. Orlean. Revestimento de parede e tecidos. Tendências e lançamentos traduzidos em coleção exclusiva. Porque se você fosse um papel de parede, você seria um Orlean. Avenida Isaac Póvoas, 1337. 65 21 29 5409. Não, nós estamos voltando aqui com o programa Opinião. O Haroldo está preocupado com os comentários que fez, mas agora está aliviado. Sabe o que é? A doutora Vanessa, ela é filha de um grande amigo meu, que eu descobri agora na bancada, porque o professor Lemberg falou que ela é filha do Walter Ribeiro. José Walter Ribeiro. E José Walter Ribeiro foi inspetor no Colégio São Gonçalo, eu fui aluno de São Gonçalo, e eu era amigo dele, sempre fui muito amigo dele. Um abraço ao Walter. Complicou sua situação, né? Não. Porque o José Walter Ribeiro conhece suas traquinagens desde aluno de São Gonçalo. Eu sou bem lembrado do Bem, São Gonçalo. o assunto agora é polêmico. E eu quero saber a sua opinião também. Esse assunto tem sido muito discutido nas redes sociais. É sobre a decisão da Justiça que autoriza estudos e tratamentos sobre orientação sexual. Muitos chamam de cura gay. Veja na reportagem da Rede TV News. As manifestações lotaram as redes sociais. Fotos dos perfis ganharam as cores do arco-íris.
Os famosos memes são ora engraçados, ora críticos, e até artistas publicaram vídeos. Como é que cura um ser humano de amar o outro, gente? E aí, tem esse remédio? Mas o que causou tanta indignação? O juiz Valdemar Cláudio de Carvalho atendeu a ação popular de autoria da psicóloga Rosângela Alves Justino para suspender a resolução do Conselho Federal de Psicologia que impede psicólogos de desenvolver atendimentos e pesquisas científicas sobre comportamentos homoeróticos. A resolução do Conselho deixa claro que os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Também diz que os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades. A liminar, ainda provisória, não suspende os efeitos da resolução, mas determina que o Conselho não deve impedir os psicólogos de promoverem estudos ou fazerem atendimento profissional de quem queira orientação sexual, sem qualquer forma de censura, preconceito ou discriminação. Alguns movimentos LGBTs discordaram da ação, pois acreditam que, com ela, a homossexualidade será tratada como doença. A pessoa, ela pode até procurar um psicólogo, mas como uma consulta normal, não para tratar da homossexualidade. Não existe tratamento para a homossexualidade. O Conselho Federal de Psicologia disse em nota que a ação abre perigosa possibilidade de uso de terapias de reversão sexual, que representa violação dos direitos humanos e que não tem qualquer embasamento científico. Por isso, vai recorrer da decisão. Já temos várias pessoas que já fizeram esse tipo de estudo na década de 90, onde, na verdade, era uma questão ápice naquele momento, e hoje em dia a gente já sabe que não há necessidade de ter a possibilidade desse tipo de tratamento. Nas ruas, as opiniões se dividem. Não é uma doença. Para um homem que vira homossexual e quer continuar sendo homem, ele consegue fazer uma terapia. Eu acho muito interessante isso. Se vai reverter ou não, isso aí... eu acho que é importante a pessoa ser feliz. Essa decisão desse juiz é um absurdo, que ele atendeu uma psicóloga contra o Conselho Federal de Psicologia. Exatamente. Ele atendeu uma psicóloga contra o Conselho Federal de Psicologia e estabelece, assim, uma militância num fundamentalismo. Isso aí serve para aumentar a discriminação. Sem dúvida alguma. Tratar a homoafetividade, o homossexualismo como doença, isso é brincadeira. Aliás, hoje recomenda-se, inclusive, não usar o termo homossexualismo, né? Recomenda-se usar a questão da homoafetividade, que é o politicamente correto. As pessoas têm que ter respeito pelos outros, têm que ter respeito pela liberdade dos outros e não atuar dessa forma. Agora, o Poder Judiciário querer determinar isso é demais. Passou fora da casinha e isso está causando um debate no Brasil inteiro. As redes sociais estão inundadas de opiniões sobre isso. Professor Lorenberg e depois o professor Haroldo. Olha, só duas observações muito rápidas. Um juiz, ele não é o dono e o senhor de todas as verdades. Muita coisa que chega às suas mãos, ele não entende nada. E tem que recorrer a um especialista para poder entender melhor. Esse era o caso apropriado. O juiz procurar um especialista para saber do que se trata, até para tomar a sua própria decisão. Essa é uma primeira observação. A segunda observação, não se pode perder de vista que a Organização Mundial da Saúde retirou, vou repetir, a Organização Mundial da Saúde retirou da lista de patologias ou de doenças a chamada homossexualidade. Portanto, a Organização Mundial da Saúde não trata o homossexualismo como doença, porque não é. O papel do psicólogo aí é o só, como é o papel do psicólogo na vida de qualquer ser humano. É de ajuda, de contribuição, roubando aqui a última palavra da última depoente, da questão de ser feliz. Exatamente. De não reconhecer nele o homossexualismo, mas não saber lidar com as questões. Aí entra o papel importante do psicólogo para ajudar
essa pessoa a entender melhor o seu corpo e entender melhor a pessoa que ele é. Simplesmente isso. Cura não existe porque não é patologia, é desejo. Tem outra coisa muito pior e muito mais grave do que isso. É ajudar a pessoa a lidar melhor com esse desejo que nós chamamos agora de homossexualismo. É normal até que a pessoa que tenha relação com pessoas do mesmo sexo, como também as pessoas héteros, procure os psicólogos para conversar sobre a felicidade, sobre seus problemas, etc. E tal. Sobre outro assunto Mas que não seja esse. o que não cabe é esse tipo de fundamentalismo. Sabe por quê? Porque isso aí faz aumentar, inclusive, a violência discriminação. contra os sexuais. Exatamente. E um completo atraso, vamos dizer assim, né? Uma discussão até onde a ciência é capaz de chegar? Essa é a grande pergunta que fica no ar. E esse tipo de problema não tem cura, sabe por quê? Porque não é doença. Não é doença, né? Aliás, simples assim, não é doença. Eu acho que as pessoas têm que aprender a se respeitar, né? Independente da sua escolha. Tem um depoimento do Drauzio Varela nas redes sociais que trata sobre isso com muita maestria. Seria bom que o nosso telespectador acessasse a internet e visse o depoimento do Drauzio Varela a respeito disso, que eu acho muito interessante. No finalzinho, só para provocar a reflexão do nosso telespectador, o Drauzio Varela diz o seguinte: olha, se você tem problemas porque o seu vizinho tem relacionamento com outro homem, se o seu colega de trabalho tem relacionamento com a outra colega de trabalho, é você que tem que procurar o psicólogo, porque o problema está com você e não com o homossexualismo. Enfim, é isso. Como que não deve estar, né? O Vitório Galo deve estar fazendo pronunciamento lá, apoiando o juiz, né? Porque ele condenava Mickey, o Rei Leão, essas coisas todas. Vamos colocar aí a opinião chegando aqui. Por gentileza, colocar a opinião na tela. O direito de quem quiser se tratar na onde fica a hipocrisia não tem limite. Democracia é isso. Rafael do Cochipó. Olha, realmente, estabelecer isso como tratamento é uma coisa muito ruim. Mas já acabou? Já acabou. Mas, gente, o que é isso? Estamos indo embora, obrigado pela audiência, um abraço. Muito obrigado, professor Lorenberg. Obrigado, muito obrigado pelo professor Haroldo. Será que sai hoje a redação do Riva? Sai. Até amanhã. Daqui do morro eu não saio, não. Informação faz abrir caminhos, esclarece dúvidas, te leva ao conhecimento, traz entretenimento, muda perspectivas. É notícia, é opinião. O Jornal A Gazeta filtra as melhores informações para você. Assine o Jornal A Gazeta, receba informação com credibilidade e qualidade e esteja sempre na frente. Faça sua assinatura pelo telefone 6599869507 ou acesse o site Gazeta Digital e saiba mais. Jornal A Gazeta, sempre na frente.